Vamos lá. Episódio 3 do Crônicas da Vida, recebendo a querida Simone Santos, que a arroba Uau, dela é Minha Vida Paliativa. Ela está diagnosticada com câncer de mama metastático desde 2014, isso. confere? E aí ela vai contar pra gente agora mais. Eu sei que ela é casada, Tenho dois confere? filhos, Tem dois confere, filhos, então confere. agora você conta. Quem é Simone? É muito bem-humorada, muito corajosa, muito ativa muito espiritualizada, Uhum. no sentido de que eu tenho muita, muita, muita fé. É uma fé inabalável mesmo. E, e eu acho que é isso que me ajudou a lidar com tantos desafios, porque os meus desafios não começaram com a minha doença, muito antes. Eu Como foi cresci isso, numa família, Simone? eu cresci numa família que nós somos seis irmãos Hum, e eu fui a quarta, desculpa, nós somos seis, mas a primeira irmã, ela faleceu bebê, então ah, nós não conhecemos. E isso é muito louco, porque até a minha fase adulta, até que eu passasse pela minha primeira experiência de terapia, eu não a incluía. Então eu falava que nós éramos cinco irmãos. Só que na verdade uhum. nós somos seis. Só que como ninguém a conheceu, né? Ela realmente faleceu bebê. Ela faleceu com 4 meses. Então, a gente não tinha esse hábito, né, de incluí-la. A sua mãe Quando eu falava dela? nasci, Não. a minha mãe falava, mas ela falava assim, quando surgia algum assunto, e como homenagem a ela, a minha mãe batizou a segunda filha com o mesmo nome. Hum. Então, nós falávamos assim, era a Rosana, que era o nome da minha irmã. Então, nós falávamos a Rosana que faleceu o bebê ou a Rosana, minha irmã mais velha. Então, nós tínhamos essa segunda Rosana como irmã mais velha. E aí, uma situação bem é, delicada de família, né? Que minha mãe e meu pai viviam não muito bem, na verdade, um casamento praticamente arranjado, e a minha mãe foi muito infeliz no casamento dela e, e tendo filhos. E numa luta gigantesca, ela trabalhava como doméstica e como costureira. Então, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar 20 horas por dia. Eu ia dormir, minha mãe estava trabalhando, eu acordava, minha mãe estava trabalhando. Então, a gente não conseguia se dar conta, né, do quanto a minha mãe trabalhava, e a minha mãe trabalhava para sustentar os filhos, basicamente, só para isso. E a família foi crescendo. Só que quando a minha mãe estava grávida de mim, ela já estava com a minha irmã, meu irmão e minha outra irmã. Uhum. E tudo que a minha mãe queria era que viesse mais um filho, um menino. Porque a minha mãe é da época que se entendia que o menino, o filho, ia ter ia ser um provedor, né? De alguma forma ia sustentar e dar uma estrutura que a minha mãe precisava. Porque o meu pai, ele meio que abandonou a família. E aí nós crescemos, então, com esse lado do abandono paterno, sem um pai presente, e com a minha mãe ali batalhando, e assim ela descobriu que estava grávida de mim,
e toda a esperança dela era que eu nascesse um menino, né? Então, isso justifica também um pouco da minha personalidade, às vezes um pouco forte, assim, para algumas coisas, né? E eu acho que aí foi o meu primeiro start de sobrevivência. E aí, na época, ela, eu nasci, né? Só que eu nasci e não respirei e nasci com algum problema que os médicos não souberam diagnosticar e precisei ficar na incubadora e ficar isolada, em isolamento, e minha mãe veio para casa sem o filho. Então, a primeira reação da minha mãe foi uma forte decepção, porque ela só descobriu que eu era menina na hora que eu nasci, né? Até então, Uhum. não tinha ultrassom, então não tinha como saber. E aí, para ela, foi uma grande decepção, só que aí as enfermeiras já correram e já me isolaram. E eu fiquei isolada mais ou menos uma semana, e minha mãe foi para casa sozinha. Então, ela viveu esse período de luto muito forte, né? Porque a gente morava, eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, Uhum. e a gente morava num bairro que todo mundo se conhecia, então todo mundo estava lá querendo saber o que é, afinal de contas, né, essa criança é um É menino, é uma menino? menina, estava naquela expectativa, e a minha mãe chegou em casa sem ninguém, sem a criança. E aí eu já comecei, então, a caminhar pela vida nessa condição, né? Que, por um lado, foi uma grande decepção, talvez, né, para minha mãe, de fato, mas, por outro lado, como eu fiquei na incubadora, fiquei isolada, foi um tempo também que ela teve para aceitar e, ao mesmo tempo, para acolher, né, aquela criança que estava chegando. Com 13 anos eu comecei a trabalhar Uhum. e 13 anos eu comecei a trabalhar dentro de casa, eu fazia chocolate na época para vender, Ai, que e minha mãe é legal! costureira, e Empreendedora, outra não sabe Mirim. costurar, praticamente. Empreendedora E Mirim. aí eu aprendi a costurar também, e aí eu virei costureira também nessa época. E aí eu comecei, de fato, comecei a trabalhar fora, mas assim, eu tenho muito orgulho de ter sido costureira, porque mesmo trabalhando fora, eu paguei a minha faculdade com a costura, com o dinheiro da costura. Que legal! O Então, que que você eu fez de fazia, faculdade, sim? eu fiz comunicação social, somos Uhum. amigas de comunicação social, né? E fiz Você também é comunicação uma social comunicadora. também, nata, né? E aí eu fui, mas eu mudei de área várias vezes, né, Lúcia, na vida, assim, nossa, eu comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade, Uhum. já na minha área. Só que dentro da área, eu fiz relações públicas, formação em relações públicas. Dentro Uhum. dessa área, eu trabalhei com assessoria de imprensa, eu trabalhei com jornal interno, então eu escrevia para jornal. Depois eu participei do projeto Teleton. Ai, que Então, legal. foi o que, de alguma forma, me direcionou para a TV, e aí eu fui trabalhar em TV, na produção, né, de programa, e depois eu fui para a área de marketing, fui trabalhar numa consultoria na área de marketing. Dentro dessa consultoria, eu acabei desenvolvendo na verdade, eu acabei descobrindo que eu tinha uma habilidade que eu não sabia até então, mas que eu carreguei a vida inteira, que era lidar com projetos. Então, eu fui convidada a trabalhar na área de tecnologia como gerente de projetos. Então, tinha tudo a ver. E aí, tu. Aí virou gerente, virou Virei, GP. virei GT,
E assim, fiquei quase 8 anos nessa consultoria. E meu último emprego agora foi numa administradora de condomínios, que eu também virei, mas aí trabalhei em várias áreas. E foi na Uhum. administradora, quando eu estava na administradora, eu era gestora e estava bem na linha de frente mesmo, né, dos Uhum. clientes e tal. Já tinha nascido os meus filhos, eu já tinha dois filhos na época, já era casada, e com 40 anos eu tive o diagnóstico de câncer. Tá. Só que o diagnóstico, no primeiro momento, eu não senti absolutamente nada. Eu tinha uma rotina de vida muito intensa. Eu trabalhava muitas horas por dia. Eu tinha muitas reuniões à noite, então a minha eu praticamente de segunda a quinta-feira eu tinha todos os dias alguma reunião em algum condomínio. Então, além de trabalhar durante o dia, eu trabalhava à noite também. Uhum. Eu levava meus filhos na escola, eles voltavam de perua, né, de van escolar, e aquela correria e tal, e o tempo foi passando, estava tudo bem, né? E aí, um dia, eu senti num exame de Caroço. toque, eu senti uma dor. Dor. Eu senti uma dor, mas uma dor violenta. Parecia que tinha me dado uma facada. E aí eu assim, pus a mão aqui e falei, nossa, que dor é essa? E aí foi que eu senti o caroço. Hum. E é muito louco, porque eu era muito atenta ao meu corpo, eu sempre fui muito atenta ao meu corpo. Mas eu não tinha notado, porque eu tenho a mama muito densa e tenho a mama grande, mas durante a amamentação dos meus filhos, eu tinha muito leite, muito leite. E já tinha uma frequência da mama ficar meio endurecida, né? Aquela coisa que até empedra, né, o leite. Em pedra o leite, é. Eu tinha um pouco disso. E então eu acho que eu acabei não me atentando, não dei tanta atenção a isso, porque já tinha uma frequência de sentir caroços no peito, mas era leite integrado, porque durante muito tempo eu amamentei meus filhos, 2 anos cada um. Uhum. E nessa época, o meu filho mais novo já tinha 9 anos. Então, eu já tinha parado de amamentar para fazer 7 anos. Mas é Só muito que tempo. eu demorei, depois que ele parou de mamar, eu demorei mais uns 2 anos, eu tinha ainda um pouco de leite. Eu Tá. demorei para não ter leite nenhum mais. Para secar mesmo, de verdade, né? Exato, exato. E, e aí, enfim, fui no médico, aí o médico me tranquilizou. Ele falou: Nossa, nenhuma, Não é nada. nenhuma possibilidade. Imagina, você amamentou um monte, engravidou 2 vezes. Imagina que é câncer. Que isso? Não tem ninguém na família. A minha avó, a minha avó era viva, minha avó faleceu o ano passado, com 98. Nossa, que É. fofo. Então, assim, eu não tinha histórico de família. Eu tinha amamentado, eu não fumava, eu bebia pouco, Muito assim, não pouco. era, né? E eu não tinha nenhuma probabilidade, né? Aí, e o médico que na época era o meu ginecologista, mastologista, foi ele que fez o parto dos meus filhos também. Ele foi obstetra, né? E ele falou: Não, você tá com coisa na cabeça, não se preocupe. Eu falei: Não, eu tô com câncer. Eu tô com câncer, eu tenho certeza. Porque eu já, não só porque a dor foi diferente do normal,
Mas porque no momento em que eu senti essa dor de madrugada, eu estava dormindo. Uhum, Eu senti essa dor, mas eu também senti uma voz dentro de mim falando assim: não vai ser legal. Então, eu tinha muita certeza, muita certeza. uhum, Só que eu estava naquele momento também da vida que, com 40 anos, eu estava mais ou menos entrando numa fase que eu falei assim: nossa, agora a gente já pagou a nossa casa, não temos dívida nenhuma. Os filhos já estão mais crescidos, meu filho mais velho tinha 11 e o mais novo tinha 9. Então a gente vai começar a viajar, vai curtir a vida, vou tirar férias finalmente, porque até hoje eu não sei o que é férias. eu estou Que a fazendo o vida papel de Deus. começava, A gente vai viajar. eu achava Eu que a faço o vida papel de começava Deus aos aqui. 40. Imagina assim, eu falei, nossa, eu já trabalho desde os 13. Então, quando eu cheguei no 40, eu falei, nossa, agora que a vida vai Tudo um começar. Agora Não eu pensei vou. caminho. nada, era o plano, né? Era o plano, era esse, que a vida começa aos 40 e vamos embora. E aí, eu comecei a fazer esses exames, Hum, e, e aí foram, né, assim, várias porradas, sabe assim? A primeira, hum. grande, foi a confirmação de que eu estava com câncer. Então foi primeiro grande choque que aí eu parei, dei uma estremecida. Estava bem no finalzinho do ano. Tudo isso aconteceu em dezembro, setembro, na verdade, eu acho. Nossa, Lúcia, eu tenho na minha cabeça dia 16 de novembro, que eu acho que foi o dia. Que dia que é hoje? Nossa, é 19. 16 de novembro. Eu acho que foi o dia que eu senti a dor. Porque eu lembro que estava bem perto de um desses feriados, ou do dia 15 ou do dia Ou do dia 19, 15 ou do do dia dia 20. 20. É. Estava bem perto desses feriados. E aí eu Você comecei a tem que fazer os idade exames. hoje? Faz muito tempo? Então, faz. Eu tenho 51. Tenho Ah, 51. Tenho 51. Só que aí, o que aconteceu? É para comemorar não, mas demais. pera, Nossa, você pera, não faz pera, pera, ideia. pera, pera. Continua que você estava linda. Continua que você estava, desculpa. É só para Não, porque localizar aí aqui. você já estragou a surpresa. Ah, já spoilei a coisa. Aí você Porque aí recebeu. o que Como foi tua aconteceu? reação de receber o diagnóstico? Olha, foi muito doido, porque assim, apesar de eu já saber, quando a, o exame confirmou, eu entrei em uma paralisia. Sabe assim, quando você está com uma pessoa doente que está para morrer, e aí na hora que morre, você fala assim, putz, eu já sabia. A gente já sabia, já esperava que ia morrer. Mas na hora que vem a notícia, dá uma paralisia. Eu senti isso. E, e assim, foi tudo muito rápido, porque na verdade eu estava com um nódulo já muito grande, muito avançado. E aí o meu médico já falou: olha, putz, já vamos correr. Faz esse monte de exame aqui e já começa a procurar os oncologistas. Aí eu marquei os exames, marquei a biópsia, né? Fiz a biópsia, fiz os outros exames para rastreamento, para ver se tinha mais alguma coisa, e já marquei os oncologistas. Aí, mas até então, ó, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, né? Tem que ser feito e E você eu foi venho. cirurgia, químio e rádio, ou foi rádio, químio e Não, cirurgia? Como não, foi foi? tudo diferente. Foi tudo diferente do plano original. Então, assim, e aí, e aí o que aconteceu? Eu estava no final do ano, Natal chegando,
eu fiz todos aqueles exames e fui no primeiro oncologista. E no primeiro oncologista, o oncologista virou para mim e falou assim: você tem metástase no pulmão e nos ossos. E aí eu já comecei a entender de uma. Não, peraí. Aí tudo que eu fui trabalhando naqueles dias, pensando, então tá, eu tô com câncer de mama, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu falei, tá, mas e o que que eu faço agora? Ele falou assim, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Infelizmente, a sua doença está muito avançada. Você está. A doença já saiu do controle. Então, o que a gente pode fazer agora é um plano de quimioterapia para conseguir uma sobrevida de 6 meses. Aí eu parei e falei assim, nossa, eu não estava preparada para isso. Aí definitivamente eu não estava preparada para isso. Aí você desmontou. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, como assim? Mas se a vida ia começar aos 40, como que você está dizendo que eu vou viver 6 meses só? Aí eu já lembrei que meu filho tinha 11, o outro filho tinha 9, e que minha mãe estava viva, minha avó estava viva. Como que ia ser essa situação toda? Aí esquece, fui no segundo médico. Confirmou, falou todas as palavras. Esse segundo médico, e ainda foi além. Esse segundo médico me entregou um documento que era um relatório para eu apresentar na perícia do INSS. Aí eu falei, tá, mas eu tô bem, assim, tá, tá tudo bem para Tô eu bem, tô continuar trabalhando. trabalhando. Qual o problema, Eu doutor? pretendo continuar trabalhando. Aí ele falou assim, não, mas você não estará bem depois da primeira quimio. E aí Hum, me matou também. E aí foi vindo, chegou o Natal. Até o Natal, eu tinha ido em 5 médicos. Os 5 repetiram exatamente o mesmo isso. diagnóstico. Então, eu passei o Natal, sabe aquela música do Chico Buarque? Amor daquela vez como se fosse a última. Eu passei o Natal como se fosse o último. A Eu gente passei o Ano canta Novo várias como vezes se ao longo fosse da o último. nossa jornada. É verdade. E aí eu falei assim, nossa, poxa, é meu último Natal Meu com a minha último família. Natal. É meu Bem, último ano novo com a minha vou família, bem. comemorar, vou beber, vou comer, vou ser É, feliz. e eu entrei naquele estado assim de ficar meio que me sentindo fora do corpo, assim. Eu não sabia como é que ia acontecer esse começo do ano para mim, porque a gente tem essa coisa do começo do ano também, né? Que a gente tem assim, vou fazer, o ano que vem eu vou fazer isso, tal coisa. Ou a gente renova os planos, e aí faz a listinha de Que vem eu vou metas. fazer quimioterapia. E eu falei, gente, ano que vem eu vou morrer. Como que eu vou fazer? Preciso providenciar urgente o meu velório, né? Praticamente. Sim, sim. E assim foi, Lu. É, Só que aí eu comentei que eu sou muito espiritualizada, né? Eu aprendi lá desde cedo, desde das minhas caminhadas para ir para a escola sozinha, num lugar perigoso, muito nova. Eu aprendi a acreditar que Deus estava sempre comigo e que Deus era meu melhor amigo. Deus era meu pai que eu não tinha. Então eu fui me nutrindo de uma fé muito grande ao longo da minha vida e devido a tantas faltas que eu tive na vida, né, principalmente paterna, eu fui trazendo Deus para mais perto de mim. E aí eu peguei e um dia eu estava conversando com os meus filhos, a gente estava jantando em casa, um dia normal, né? E eu tinha só o último médico que eu tinha marcado para ir. E se ele repetisse a mesma coisa, eu já falaria, bom.
é isso, né? Então tá, vamos ver quantos meses eu vou sobreviver. E aí naquele dia, para mim foi assim, esse dia ficou marcado na minha vida para sempre, porque foi um dia que eu me entreguei completamente a Deus e eu pedi com todas as minhas forças que eu queria viver. Eu, mas assim, falei tudo que eu tinha que falar com Deus naquele dia e cheguei na consulta do sexto médico. E aí, quando eu cheguei na consulta, eu cheguei um pouco diferente também, porque eu cheguei e falei assim: olha, eu já sei que eu tenho, eu já sei que é grave, eu já sei que as metástases, eu já sei isso, já sei aquilo, eu já sabia de tudo, porque os De outros muita foram me coisa. pontuando. Tudo a gente não sabe, mas de muita coisa a gente sabe. Exatamente. Aí eu falei: eu já sei de tudo isso, mas o que eu gostaria que você soubesse é que eu tenho uma fé imensa. E aí ele olhou para mim e eu acho que ele ficou pensando, nossa, essa menina é louca ainda por cima, ela é louca. Mas ele ficou olhando e aí ele falou assim, tá bom, então que bom que você já sabe que é grave, que bom que você já sabe que você já está num estágio muito avançado da doença, mas eu quero fazer um combinado com você. A partir de agora, a gente não vai falar em tempo de vida, a gente vai falar em qualidade de vida. Então, nós vamos combinar o seguinte: eu vou fazer um plano para você de tratamento, prezando a sua qualidade de vida, para que você, não importa quanto tempo você viver, mas você viva bem. E aí, vamos fazer isso. E eu vou te dizer uma outra coisa. Eu fico muito feliz que você tenha essa fé toda, porque uma notícia que eu posso te dar é que a medicina só tem 50% para te entregar. Os outros 50% você vai ter que fazer a tua parte. Tá fechado. Aí eu falei, nossa, tá fechado. Fechamos o acordo, é como se fosse uma Onde eu reunião também. assino. Depois vai dar E uma aí volta assim no foi, bairro. Lu. E assim foi, e E assim. você guardou esse oncologista na caixinha? Ele é meu oncologista até hoje, né? Ufo! Eu comecei o tratamento, eu comecei numa linha, tomava 4 medicações e meu organismo respondeu super bem ao tratamento. E uma coisa muito legal que aconteceu é que nesse período eu fazia consultas mensais com ele, mas ele não pedia exames. Uhum. Ele Durante esses conversava com primeiros você. 6 meses, ele só conversava. E aí, quero saber como você tá. Eu só fazia hemograma. Eu basicamente só fazia hemograma para fazer as medicações, né? Então, como você tá, o que que você gosta de fazer, e como tá a vida, e seus filhos como estão. E aí foi que ele começou a pegar aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que me deixava feliz. E Uhum. aí nossa, adorava contar dos meus filhos, falar dos meus filhos. Então, a consulta durava 1 hora. Mas da 1 hora de consulta, tinha 5 minutos que a gente falava sobre o resultado do hemograma, e aí ele fazia o plano da próxima medicação. E lá no meio do ano, quando eu fiz meu aniversário de 41 anos, que eu não achava que eu fosse chegar lá, aí ele pediu Chegou. uma nova rodada de exames para comparar com os exames que eu tinha feito no início do tratamento, para ver se as coisas estavam indo bem. Mas tudo indicava que sim, porque o meu hemograma estava indo bem e eu estava mantendo a minha rotina normal, praticamente. Eu conseguia trabalhar normal, Trabalho. eu, eu tinha efeito colateral da medicação, mas eu conseguia administrar esses efeitos colaterais, então não era nada também que fosse insuportável para mim. E eu fazia a químio sempre nas sextas-feiras, porque aí eu tinha o final de semana
para ficar de molho, né? Para Uhum. descansar, para se não estivesse bem, ficar tranquila e tal. Mas aí na segunda-feira ia trabalhar normal. Quando eu fiz esses primeiros exames, ele falou: Nossa, o teu organismo está reagindo muito bem, mas muito bem à medicação. E então, significa que a gente vai manter esse plano e você vai fazer tratamento para o resto da vida. Aí, quando ele falou isso, eu falei, como assim? Hum? Como para o resto da vida? Aí Assim, ele falou, é isso aí. E aí aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, caramba, como assim? E lá atrás, um pouquinho, quando eu fiz a primeira rodada de medicação, eu assinei um termo que tinha lá, se o meu tratamento era neoadjuvante, era adjuvante, ou era ou curativo, ou paliativo. era paliativo. E o meu estava grifado paliativo. Eu falei, caramba. Paliativo. Aí como eu já ia morrer mesmo, eu estava achando tudo bem. Mas aí, na hora que ele me deu essa notícia muito boa de que eu estava reagindo bem, eu esperava que ele fosse falar assim, mais 6 meses no máximo de tratamento e Tudo você bem, está curada, né? tá Aí, liberada. aí, Aham. na hora que Não. foi pro resto da vida, eu falei, uau, então tá. E assim foi, né? Aí, isso foi em 2015 já, mas aí a contrapartida a essa notícia, que me deixou um pouco abalada naquela época, era ele virou para mim e falou assim: então vamos começar a falar das coisas que te fazem feliz. Eu já percebi que você adora viajar. Eu falei, nossa, eu adoro viajar. Só me falta dinheiro, porque eu adoro viajar. Eu sou assim, alucinada. Eu pareço criança com 5 anos de idade no playground, sabe assim? Que Eu legal, que gosto. legal. Aham. Aí ele pegou e falou assim: me fala, o que que você quer conhecer? E aí também outra coisa que eu nunca vou esquecer na vida, né? Porque eu acho que naquele momento eu me limitei a pensar assim: não, mas o que eu gostaria de fazer não tem Eu não como. posso Não fazer. tem dinheiro, não posso fazer, não tem dinheiro. Estou E vendo um aí eu monte de queria, foto atrás de você. Eu aposto que isso é foto de viagem. assim, olha, Lu, a, nesse momento, eu falei, aí ele falou, não, não, eu não estou perguntando se você terá condições de fazer, eu estou perguntando qual é o seu Qual é o sonho. seu sonho E eu queria assistir o Fantasma da Ópera em Londres. em Londres? Aí ele falei isso para ele, ele falou assim, nossa, da onde você tirou isso? Aí eu falei assim, não, eu procurei aqui no baú e veio essa. Saiu isso! E eu lembrei que é um sonho que eu tenho desde criança. Que E eu tinha legal! realmente esse sonho. Eu falei, então eu realmente tenho esse sonho, mas é, hoje eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu não iria sozinha. Eu não iria, não quero realizar um sonho sozinha. Porque o meu sonho Pelo também é menos ter o levar meu meus, marido, né? inclusive na época, assim, os meus filhos, eles se tornaram o principal motivo para eu estar viva, né? Uhum. Para eu É, estar aí, imagino. né? É. E E aí ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, compra as passagens. E eu falei, não, mas como assim? Não seria só para o ano que vem, para eu conseguir planejar calma, né? Conseguir preços melhores. Ele falou, não, compra as passagens. Aí eu achei estranho aquilo tudo, porque eu estava realmente naquele momento me preparando para talvez já começar realmente a dar uma notícia mais delicada, né, para minha família.
E ele falou: Olha, Simone, se você conseguiu essa evolução com essa primeira dose né, primeiro período de tratamento, significa que você vai muito além. Então, compra passagem para o ano que vem. Vai dar certo, você vai chegar lá. O primeiro período de tratamento significa que você vai muito além. Então, compra passagem para o ano que vem. Vai dar certo, você vai chegar lá. Sim, sempre, É sempre, sempre. impressionante. Mas aí, a partir daquele momento, eu virei uma chavinha e falei, "Putz, eu vou começar a ficar mais atenta com isso. Por quê? Porque aquele ano eu estava fazendo tudo pela última vez. Eu estava Uhum. comemorando o Dia das Mães pela última vez, eu depois comemorei o meu aniversário pela última vez, comemorei o aniversário dos meus filhos pela última vez. Uma vez. Mas até que chegou o Natal de novo. Aí, de novo, Você já realizou muitos sonhos, sim? eu já. Bom, de lá para cá, eu tô muito, sempre muito focada nas minhas viagens, né? Porque, de fato, viajar é a minha grande paixão. De lá para cá, nós fomos 3 vezes para a Europa. Uhum. Aliás, três não. Fomos 4 vezes para a Europa. Conheci Bariloche, Chile, fomos para os Estados Unidos. Estamos sempre viajando aqui pelo Brasil também. É, e mais importante do que isso, porque Hum. isso são sonhos que a gente vai fazendo acontecer. Mas eu me dei conta que mais importante do que isso, eu realizei o sonho de ver meus filhos se formarem no ensino médio. Depois eles entraram na faculdade. Eu cortei o cabelo deles quando eles entraram para a faculdade. Fui eu que dei lá o primeiro corte de cabelo deles. Depois, agora o meu filho mais velho foi para a Alemanha. Ele está estudando, ele faz engenharia e foi pela faculdade para a Alemanha. Então, assim, é um grande sonho também. Vai estudar lá, vai ficar um ano lá. O mais novo está se preparando para isso também. Então, eu estou realizando o meu grande sonho de vê-los crescer e acompanhar, estar ao lado deles. Eu comecei a bater foto assim alucinadamente, porque eu quero estar presente nas fotos deles. Nesse período, Lu, eu passei também por alguns grandes desafios, né? Que era a Porque próxima pergunta. porque lá em 2020, eu também realizei um sonho de empreender. Em 2019, Uhum. eu abri uma empresa. Então, além do trabalho, eu tinha uma empresa com a minha irmã. E foi muito legal a experiência, apesar de ter sido muito cruel, porque a gente pegou todo o período de pandemia, né? E a gente abriu uma escola. Então, foi Ai, bem cruel, Jesus. bem difícil. Mas, de certa forma, também era um sonho que a gente pretendia realizar. E acho que a gente foi importante também naquele período para ajudar muita gente também, né? Uhum. E aí, em 2019, eu tirei útero e ovário, porque Uhum. lá em 2018, uma irmã, a minha irmã mais velha, a Rosana, né? A real oficial existente. Exato, ela faleceu. Ela teve um Hum. diagnóstico de câncer também, no mesmo período que eu tive. Mas o dela era bem inicial, era in situ, o grau zero, inclusive, assim, os médicos até Nossa. não recomendavam que ela fizesse nem quimioterapia, só cirurgia. E aí ela não quis fazer a cirurgia. Na época, ela achou que
que seria possível, como ela estava muito no início, seria possível fazer um tratamento só com base em uma mudança de rotina, de alimentação, de sono e tal. Eu acho que, além daquela imagem dessa minha amiga grávida, outra coisa que me salvou foi ter lido essa biografia da Diniz Fá. Porque a Diniz Fá tratou um câncer de mama que era super tratável com homeopatia. Infelizmente, não durou para contar, entendeu? Sim, sim. Sim, Ela, eu ela, acho. minha irmã teve uma história parecida, porque ela mudou radicalmente a alimentação dela. E na época, o meu médico, ele fez uma consulta com ela para dar um chacoalhão mesmo nela, para falar, olha, cara, Ai, não bobeia, porque assim, esse diagnóstico que você tem agora, ele é um prêmio, porque todo mundo quer receber esse diagnóstico nesse momento. Só que ele significa que você precisa fazer alguma coisa e você será curada. Ele falou com todas as palavras: você será curado. A sua irmã, ele ainda virou para mim e falou assim: a sua irmã não tem não chance, será curado. mas Você o está em seu remissão, né? será. Então, e aí, eu, em contrapartida, eu não tinha essa metástase de útero, ovário e peritônio, mas eu fazia, um dos tratamentos que eu fazia era a hormonioterapia. E meu médico já tinha conversado comigo sobre isso para falar, olha, Simone, você no final você está vivendo mais tempo do que a gente imaginava, né? Então, eu acho que você vai melhorar a tua qualidade de vida se você tirar o útero e ovário, porque você não vai ter mais filho, não pode. É, não tem por que você seguir com essa química, considerando que a gente espera que você viva muitos anos. Então a gente tem que dar Mas aí em alguma risada, né? 2020, é, É. mas em 2020 eu fui Pior surpreendida. ano da vida de todo mundo. é, 2020, pior ano da vida de todo mundo, no Brasil e no mundo. não, então você imagina, eu tive em março a pandemia explodindo e eu Abrindo fazendo, escola. identificando uma nova metástase, dessa vez no cérebro. Ai, Jesus. Eu fui diagnosticada em março de 2020 com metástase cerebral. Hum. E aí eu não tive tempo de curtir a pandemia, sabe? Assim, todo aquele horror da pandemia, eu não me lembro muito Nem bem. viu. Não, eu estava no hospital, eu estava fazendo radioterapia, estava fazendo aquela máscara para rádio, estava fazendo milhões de exames. E eu estava. A minha preocupação não era o vírus em si que estava circulando, mas era o fato de que eu estava com uma metástase cerebral e que eu poderia morrer a qualquer momento, né? Então, assim, claro que no trabalho eu tinha toda uma carga em função da pandemia, mas internamente, né, e pessoalmente, a minha maior preocupação era com a Era com a metástase, né, metástase. essa novidade, né, que eu estava, né, que eu carregava. E aí, nessa época, eu fiz radioterapia, eu estava com 3 tumores, que se comprovaram metástases, né? Eram lesões secundárias da mama, então eram Uhum. metástases mesmo. E eu troquei a medicação, e pela primeira vez eu troquei a medicação, porque desde o início do tratamento até essa data eu estava fazendo a mesma medicação. Então eu já estava tirando de Tava de letra, né? boa, né? A gente já Meu vai corpo já, nossa, meu corpo já estava acostumado. falar: E aí Oi, eu tive que. tudo bom? Exatamente.
E aí eu tive que trocar a medicação. Então, eu fiz a rádio, troquei a medicação. Quando eu Foi aí que você troquei a foi para medicação, Inherto. oi? Foi aí que você foi para Inherto, não? Não, ainda não. Né? Tá, A primeira troca que eu fiz foi para o TDM1. tá. E aí o TDM1 começou a complicar as coisas. Hum, Então, meu organismo não aceitou. Eu comecei, meu hemograma virou de cabeça para baixo. Eu ai, comecei a ter uma Jesus. reação tóxica da medicação, do TDM1. É, eu tinha essa coisa regrada eu nunca tinha falhado a medicação até então, porque o meu hemograma nunca tinha alterado. Mas, assim, as minhas plaquetas despencaram num nível. Nossa. Eu tenho muito vasinho nos olhos, e por conta Uhum, disso, o meu olho às vezes estoura, e fica aquele uhum. olho ensanguentado. Vermelho, Ficava praticamente direto com esse olho ensanguentado, eu sangrava pelo nariz sangrava também, pelo nariz. e qualquer batida que eu tinha virava um hematoma gigante. Então, assim, olha, foi uma confusão danada. Mudei de medicação, fui para uma medicação que chama Navelbine, e eu tomava o Uhum. Navelbine com o trastuzumab, Você tomou oral ou tomou endovenoso? sempre venoso. E aí, Sempre endovenoso, neste tá. ano, só quando eu troquei a medicação, então a gente já está falando de 2021, que eu troquei em janeiro de 2021. Já fazia 6 anos que eu tomava a medicação direto na veia. Aí Uhum. o Nabilbine não poderia ser direto na veia, eu tive que colocar o porte. E aí, desde então, eu tenho o porte, né? Aí eu fiz essa medicação com o Nabilbine, fui super bem, meu corpo reagiu super bem, aceitei isso. Nossa, a medicação foi fenomenal para mim. E lá em 2022, eu tive novas metástases cerebrais. E apesar da medicação estar mantendo sob controle todas as outras metástases, Sou. e aí a gente tem na parte cerebral, a gente tem poucas opções, né, de tratamento, muito poucas. Inclusive, Eu acho que o é uma pior do cérebro é escadinha. que não dá para fazer biópsia que nem você faz no fígado. Não, Nananana. Você não faz no cérebro. Não não, faz. Sim. não. Então, você só faz se você faz a cirurgia, né? E aí a Sim. retirada do tumor. E foi o que eu fiz em 2022. Tá. Eu eu estava com um nódulo de 3 centímetros no occipital, que é o que responde pelo olho, É o do e olho. estava com um nódulo de 2,5 no cerebelo, e Hum. um outro nódulo numa área aqui, que é o lóbulo Pré-frontal. pré-frontal. E aí, que foi o mais grave, na verdade, eu tinha o cerebelo que era gravíssimo, que o cerebelo, na época, Controla os tudo. médicos falavam que assim, não tinha que fazer, não tinha como operar, mas eu estava com um risco de morte iminente também. Se eu não fizesse nada, eu morreria, porque o nódulo estava crescendo muito rápido. E aí eu acabei operando, então o médico operou os 2 nódulos de trás, eu fiz um Uhum. corte grande na cabeça, e assim saí ilesa, saí super bem da cirurgia. Saí assim Digo os como se neuro. nada tivesse acontecido. Inclusive, a parte que ele cortou do cabelo, eu conseguia, com o meu próprio cabelo, eu conseguia Cobrir. disfarçar, cobrir, e foi fenomenal. Só que lá em março de 2023, eu Hum. continuei com o Navelbine, né? A medicação continuou sendo Navelbine. E em março de 2023, eu tive uma necrose
da radioterapia que eu tinha feito 2 vezes nessa região, que é a região que comanda o lado direito. E aí eu comecei a ter, essa lesãozinha começou a crescer minúsculo, assim, milimetricamente. Os médicos não tinham certeza, e nem o laudo dava nenhuma certeza do que poderia ser isso, se poderia ser uma nova metástase, ou se poderia ser uma necrose. Como eu já tinha feito 2 vezes a rádio neste ponto exatamente, o radioterapeuta falou: se for metástase, não tem o que fazer, não pode fazer de novo. E assim foi, e lá em dezembro, eu comecei a ter convulsão, Ai, Jesus. e, e foi um período bem difícil. Eu vou te falar que, assim, de todos os períodos que eu passei, foi o mais difícil da doença, porque eu entrei numa corticoterapia. Então, além das medicações oncológicas, eu tomava o anticonvulsivo e tomava o corticoide em alta dosagem. E isso foi me prejudicando o organismo como um todo, né? Então, eu fui trazendo muito prejuízo para o corpo. Chegou lá em dezembro, o médico decidiu trocar para o Enhertu, aí eu comecei a tomar o Enhertu, na hipótese de ser uma nova metástase. E aí, né, o Enhertu poderia segurar essa progressão. Essa Só que o progressão. Enhertu, só que o Enhertu para mim, ele foi assim, uma avalanche na minha vida. Porque, na verdade, eu tava com uma frequência praticamente semanal de De convulsões. Navelbini. De Só que a minha convulsão. convulsão é de convulsão. Mas a minha convulsão, ela era espasmódica. Então, era basicamente espasmo no corpo, né, do lado direito, ombro e mão. E Perna. eu ficava consciente. Hum, E com o Enhertu, eu comecei a ter 3 convulsões por dia. Então, virou uma loucura. piorou. De dezembro até fevereiro, eu tinha uma média de 3 convulsões diárias, eu não saía de casa, e aí, novamente, eu estava passando o último Natal da minha vida, o último Ano Novo da minha vida, porque, assim, foi ladeira abaixo. Eis que, em fevereiro, eu tomei uma decisão, mais uma, Chega. 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 E aí, Lúcia, eu falei assim, cara, não dá para viver assim. Eu fico trancada dentro de casa, tenho 3 convulsões por dia, eu não sei que horas vai acontecer a convulsão. Porque a convulsão é um negócio que, assim, te tira da possibilidade de ter qualquer tipo de compromisso. Porque você não sabe quando você vai ter uma convulsão. Ela não te avisa, ó, daqui 1 hora, né, você vai ter Daqui a convulsão. pouco Então eu venho. Não, dá tempo de ela fazer alguma aparece. coisa. Quando ela começa, não tem um remedinho mágico que você coloca aí embaixo da boca, não tem. Então você tem que parar onde você estiver, porque você tem que esperar Esperar passar. passar. E ela passa sozinha no tempo dela. Então a convulsão é algo que realmente te tira totalmente do controle em todos os sentidos, né? E Uhum. para piorar, como fiquei muito tempo com o corticoide, eu tive uma perda de massa muscular intensa. Enorme. Então eu só conseguia andar apoiada em alguém. Eu não conseguia subir degrau. Então foi dificultando muito a minha vida, né? Morava em apartamento e aí isso facilitava, porque eu não saía de casa o dia todo, não tinha que subir degrau, qualquer coisa corria para o sofá, sentava para esperar a convulsão passar, mas sim, não podia ficar sozinha mais, era uma loucura. E aí em fevereiro eu falei assim, conversei com o médico e falei para ele que eu queria tirar definitivamente esse nódulo, né, que estava aparecendo. Por quê?
devido às convulsões, eu perdi o lado direito, Uhum. completamente perdi o lado direito. Então eu falei, bom, já está perdido, já perdi. Já foi. O que mais de pior que pode acontecer? Aí ele falou, olha, talvez você tenha alguma questão na linguagem também, porque essa área também corresponde à linguagem. Talvez você tenha alguma questão na parte motora inferior e a motora superior vai ser definitivo. Então, se você for operar, você já tem que ter consciência dessas perdas que você pode ter. Dessas sequelinhas. Eu falei, eu convivo bem com isso. Por quê? Eu trabalhei 6 anos na ACD. Eu falei, olha, se eu for viver, me adapto, né? E aí fiz isso, fiz a cirurgia, e a cirurgia, ela veio com resultados de biópsia espetacular. Ela veio como 100% necrose, 0% neoplasia, então não era mais metástase. E aí em casa, já estava em casa quando eu comecei a ter esse efeito da linguagem, que já era previsto. Então, eu tinha a sensação que eu não falava nada com nada. Mas as pessoas me falavam, não, mas você está até falando bem, assim, alguma coisa não está saindo direito, mas aí a parte motora inferior, eu levantava o pé e o pé não ia. Só Hum. que eu tinha a impressão que eu estava levantando o pé. E aí eu tinha que olhar para o pé para ver que ele não levantava, porque na minha cabeça ele tinha levantado. Ele tinha levantado. Numa Você caiu. eu acabei caindo e quebrei o tornozelo. Quebrei o tornozelo. E aí eu cheguei no meu oncologista para reiniciar as medicações, porque eu parei para fazer a cirurgia, né? Então, separa, deu 15 dias, que era a pausa necessária para começar, para fazer a cirurgia, e depois de 15 dias eu tinha que voltar para reiniciar. E a gente tinha um grande problema nessa data, porque eu ia reiniciar provavelmente o enherto, só que o enherto não estava, meu organismo não estava aceitando Não bem. estava bonito. Não estava bonito para O você. meu, o meu hemograma começou a virar de novo. Então, a chance que eu tinha com o enherto talvez não fosse rolar. E aí não tinha mais medicação nenhuma, né? Então, e aí o que aconteceu? Mas eu estava disposta naquele momento, eu falei, bom, uma coisa de cada vez, né? Olhei a minha planilhinha lá de projetos. Falei, agora é o momento da pausa. Ah, Não, agora eu tô com muita coisa, já 10 anos de medicação constante. Aí conversei com meu médico e falei, eu cheguei lá, meu lado direito inteiro estava paralisado. tá, Eu estava com a tipoia aqui no peito, eu eu lembro. estava com aquela bota Eu te conheci ortopédica, nessa época. Eu não eu vi te, embaixo, mas eu te eu, via com a tipóia é, aí eu nos estava encontros. apoiada assim no meu marido, né, não conseguia andar, né, sozinha. E eu estava mesmo, não sei, Ferrada. pode falar palavrão, É eu para estava, adultos. O cara, programa é para adultos. eu estava, pensa numa pessoa fodida, era eu, estava. E aí eu estava tão, tão, tão mal. E só que eu tinha um passado que era muito bom, porque ela, na verdade, eu tomei 10 anos de medicação cardiotóxica e eu nunca tive nenhum Nada. problema, nenhuma alteração no coração. Então, no final, eu respondia bem às medicações. Uhum. E aí, na época, o meu médico, ele me viu naquele estado, ele falou assim, cara,
que eu posso fazer por você? O que você quer fazer agora? Eu estava com uma biópsia naquele momento que era positiva também, porque era uma biópsia que estava dizendo que eu não tinha a lesão, era necrose. E eu tinha feito, um ano antes, eu tinha feito um PET, que esse PET saiu zerado. Mas o PET zerado, para quem é metastático, é algo que, ok, está funcionando a medicação. Essa, né? A lógica É é essa. isso. E aí, Lúcia, na época, o meu médico falou: olha, vamos, né? A gente está aqui para decidir qual vai ser a nossa próxima etapa. Porque o Enherto talvez não seja para você um caminho, mas a gente também não tem muita opção. O Enherto seria a opção agora. Então, a gente pode manter o Enherto. E aí eu parei e falei assim, puxa, mas eu queria ficar um tempo em pausa. Eu estou muito intoxicada. E aí ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente aumenta o controle dos exames e você fica nesse período de pausa até que a gente tenha que retomar, que se a gente perceber qualquer tipo de alteração no seu exame, você retoma imediatamente. Aí, legal, fizemos esse acordo, eu falei, de novo, assino aonde, né? E aí, Onde que assina, doutor? onde eu assino, então, eu falei, bom, eu ainda brinquei com ele e falei assim, olha, eu não desista de mim, porque eu não pretendo viver pouco tempo, eu pretendo ainda dar muito trabalho para você. Inclusive, eu acredito que nós teremos avanços que eu ainda vou pegar. Então, Peraí, vamos parar um pouquinho, porque assim, ok, doença, uma mulher que manja tudo da sua doença, do seu organismo, etc, etc, etc. Só que você sabe que aqui o grande lance é falar dos nossos sonhos, dos nossos medos, das nossas conquistas, pequenininhas ou grandonas, não importa. Então, assim, você já falou que realizou um monte de sonhos, já foi viajar com a família inteira, muitas vezes, que foi muito bacana e tal. Como que você dá conta daquele outro pedaço, que é aquele pedaço que a gente fala às vezes nos encontros, que são os medos da gente, a nossa finitude. A tua finitude, eu imagino que deve ser um assunto, aspas, tranquilo, porque você tem uma espiritualidade muito forte, né? Pelo jeito que você fala, mas pode ser que não, às vezes é só impressão, porque eu acho que é aquela coisa que o Gil fala, sabe? Eu não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. então, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de ficar doente. Doente num sentido, ficar incapaz. Você tem essa coisa do dar trabalho? Eu não quero dar trabalho? Não é pelo dar trabalho, porque eu trabalho desde que eu tenho Não, dá entendimento do que trabalho está para o outro. acontecendo. Assim, o que eu estou falando é porque tem essa coisa. A minha mãe falava muito isso. Ah, eu não quero dar trabalho, Cara, eu dei muito sabe? trabalho. Nesses últimos 2 anos, Lu, o que eu mais dei foi trabalho. Eu dei mais trabalho do que alegria aqui em casa, porque é, eu Não, tenho a visão aqui da mão, eu necessito de ajuda para muitas coisas. sim, É imagino. real. Isso é rotina. Então, eu fui me adaptando, eu tive que me adaptar a essa nova condição, eu fiquei só com uma lesão, né, na mão, tive que me adaptar e, e me adaptei naquilo que era possível. Alguma coisa eu preciso de ajuda, então
Por exemplo, o meu marido que coloca brincos em mim, eu não consigo colocar brincos, Uhum. mas eu consigo dirigir. Que Eu legal. não consigo cortar uma carne e nem cortar nada, mas eu Uhum. consigo comer com a mão esquerda. Então, desde que Uhum. esteja cortado, eu vou comer Você manda sozinha. ver, tá tudo certo. E- então, eu vou indo ali, né? E falando de sonhos, Hum. descobri uma coisa que está me fazendo muito bem, está me tratando no meu emocional também, que é o remo. Eu comecei a remar como fisioterapia de reabilitação para o meu Hum. braço. O meu braço eu não Do mexia braço. nada, nada, nada. Hoje eu consigo mexer. Hoje eu tenho até Sim. um muquezinho aqui. Aí eu perdi completamente a Sim. musculatura e agora eu tô com esses muquezinhos Agora assim. Tô ficando forte de novo. E aí tá está fortinha. sendo muito legal. E a partir do momento que eu consegui manter essa estrutura de braço, eu consegui andar de bicicleta. Ai, que legal, Então, sim. então é muito legal, porque assim, são coisas que não representavam muita coisa para mim, mas passaram a representar algo assim, uma conquista, uma vitória, Sim. uma coisa deliciosa. E a partir daí eu fui conhecendo outras pessoas e fazendo novas amizades também. Então, entrei num outro meio que eu nunca tinha estado e que é maravilhoso, assim. Ai, que Então delícia. isso abriu portas também para mim. Você vê como a vida é muito louca, né? Porque eu achava lá atrás, eu achava que a vida ia começar aos 40. Passei por todo esse processo Nos 40, né? meio que vivendo todo ano o último ano da minha vida, né? Esse ano eu não, como que é? O ano passado eu morri, Ano aí eu passado esqueci. eu morri, esse ano eu não morro. É do Belchior, essa. Exatamente. É do Eu Belchior, vim essa. nessa Maravilhoso. pegada. Eu vim nessa pegada. Mas aí agora que eu descobri que a vida começou aos 50, talvez também. Porque agora eu estou fazendo coisas que eu nunca pensei em fazer. Eu saí da empresa o ano passado, Sim. tomei essa decisão, que foi muito libertador para mim. Eu fiquei 13 anos nessa mesma empresa. E foi muito libertador porque eu trabalho desde os 13. Então foi a primeira vez que eu me vi assim, não estou trabalhando. Sim, sim. E eu tô tendo a alegria também de passar por uma nova experiência na doença, que é o fato de que lá atrás, quando eu fiz aquele combinado com o meu médico e falei assim, bom, então vamos dar uma pausa, e aí eu fico em pausa até que precise voltar à medicação. Hum, Aí eu combinei com ele que a cada 2 meses eu então faço os exames. os E aí eu exames. cheguei no final do ano 2024, ilesa, Ah, mudei a rotina para 3 meses, completei o primeiro semestre, ilesa, e meus exames melhorando. E aí agora o segundo semestre também estou fechando ilesa. Então eu já estou completando, Lu, 1 ano e 9 meses sem medicação. ai, que O que é bênção. algo, não, o que é algo inexplicável para o meu caso. Que E aí bênção. o meu médico tem conversado muito comigo sobre isso também, que é a questão do trabalho. Ele falou, cara, para você fez tão bem também, você está praticando mais atividade física, então eu tô realmente mais atenta àquilo que eu E está como, se fortalecendo, né? me fortalecendo. Por outro lado, o meu organismo está se ajeitando de novo na imunidade, no fígado, né? Que a gente falou,
para daqui a pouco, se eu precisar voltar, eu voltar mais forte de novo Que também. a gente sabe que muito provavelmente vai precisar, né? Mas aí eu tô fortalecida para isso, Fatos da né? vida, né? Fatos Enquanto da isso, vida. eu tô remando. Enquanto isso, Exatamente. Eu vou remando. Então você me disse que seu maior medo é de adoecer feio, que nem você ficou lá ah, atrás. É não, não, não é isso. nem que nem eu fiquei, não. É, Pior. o meu ponto é de necessidade que falam, não é aquilo que eu já necessitei de ser cuidada, mas o meu ponto é ficar incapaz no sentido de consciência. Uhum. Eu acho que eu até comentei com o meu marido, eu falo com ele abertamente sobre isso. E Era a pergunta que eu ia te fazer. já falei com ele muitas vezes, abertamente, há uns dias atrás, conversei com meu filho mais novo também, e eu falei: se algum dia eu tiver uma metástase cerebral, porque a gente também não Sim. controla onde virão as metástases, né? Não. Então, quando se trata do cérebro, ela pode surgir em qualquer lugar. Sim. E aí, se surgir uma metástase cerebral que me torne inválida no sentido de consciência, eu falei, poxa, nesse caso, não me interna, pode me internar e pode já conversar com o meu médico para entender os próximos passos, não no sentido de tentar qualquer tipo de Cura, a intervenção, melhorar, dar nada, mais vida, nada, nada nada. disso. Uhum. Eu olho e falo assim, a gente não sabe aonde pode dar, na verdade, né? Sim, Tem uma coisa de exatamente. um caminho Aonde vai focar o desconhecido. problema? Você fica angustiada? Não, você reza quando você fica angustiada. Como que você faz? Não fico com esse Não tema, não fica. fico. Na verdade, eu tenho também, acho que a minha espiritualidade me ajuda muito, porque eu, o espírito não morre. Sim, é. Eu, Não. enquanto espírito, não morrerei, jamais. Então, o que morre é a carne, é o corpo só. A gente simplesmente, do jeito que a gente nasceu, a gente vai morrer, mas o espírito ele permanece vivo. Então, eu tenho também uma coisa que eu, eu tenho tanta gratidão a Deus, que eu vou amar conhecê-lo, olhar para a cara dele. Verdade. Eu sei. Eu Assim, tô rindo de alegria eu mesmo. sonho com esse Eu dia tô que rindo de alegria, porque eu assim, vou ver os olhos de Deus, vou ver os olhos, e sabendo que eu só tenho essa oportunidade, e sabendo que principalmente é só aquilo que eu fiz, que eu de alguma forma plantei, que eu de alguma forma criei nos relacionamentos que eu estive, né, que eu tive ao longo da vida. É só aquilo que vai ficar. O nosso legado é só esse, mais nada. sim, é, é. É, e aí depois, todo o resto não tem importância mais. Então eu não tenho nenhuma angústia em relação a esse dia chegar. E aí eu tenho Mas também. você não fez, não deixou um testamento vital pronto. Então, você sabe que eu tenho uma coisa mal resolvida Hum, em relação a isso. Sabe por quê? Porque eu sou muito controladora, naturalmente. Natural. Eu nasci sim, controladora. Eu já nasci dizendo, mãe, eu vou ficar aqui na maternidade, eu não vou é, sair. faz parte do gene das gerentes de projeto.
Exatamente, foi uma das coisas. E aí eu acho até É que genético isso. foi essa habilidade que enxergaram em mim, me chamaram É para genético, essa. é genético, é genético, é genético. E aí eu fiquei pensando, eu comecei a fazer o testamento vital, mas nesse sentido de tomar as decisões em relação a aquilo que eu quero para esses últimos momentos e para o meu velório. Tá. Parei e falei assim, mas que diferença vai fazer se tocar a música ou não tocar a música? Não vai fazer nenhuma diferença. Eu parei e aquilo veio para mim, assim, de uma forma que eu fiquei pensando, gente, mas na verdade, eu já nem estaria aqui mais, que as pessoas às vezes ficam apegadas, não a, ao que vai ser melhor para você, mas o quanto a pessoa está sofrendo se você partir. E Exatamente. aí acabam tomando decisões, às vezes, que vão segurar um pouco mais, mas que vão te causar sofrimento. E Exatamente. eu não gosto de sofrer, eu não gosto de sentir dor. Mas se me sedar, me deixar lá dormindo 2 semanas, eu não vou me Tá tudo bem. importar. Tudo bem. Então, assim, se as pessoas precisarem de um tempo para trabalhar essa minha partida, tá tudo bem. Eu não tenho problema, não. O meu problema é que eu não gosto de sentir dor. Então, eu quero estar dormindo, porque aí vai ser até bom que eu vou dormir bastante. E hoje eu tenho muita paz. Eu tenho muita paz, porque no momento eu tive aquele primeiro momento em que eu bateu um certo desespero e eu pedi a Deus que eu não queria morrer de jeito nenhum. E eu tive um segundo momento, que foi quando eu fui para essa cirurgia. Eu fui para essa cirurgia com 90% de chance de morrer, porque Essa eu da ia pequenininho aqui? essa grande, Não, a a primeira, outra aqui a por de causa do dois mil e vinte e cerebelo. dois, Tá. por causa do cerebelo, meu nódulo já estava com quase 3 centímetros. E o médico conversou muito comigo. Ele falou: Olha, vamos operar, porque de fato, se você não operar, ele vai te matar também. Então, assim, a Uhum. chance de morte já existe. Se operar, pode morrer. Se não operar, vai morrer. Vai morrer, certamente. E aí eu fiquei muito em paz. Muito, muito, muito. Eu me senti num estado de paz tão pleno, tão assim, divino mesmo, que eu fui para a mesa de cirurgia, fechei os olhos e falei, ok. E eu lembro que na hora que eu acordei da anestesia, ainda dentro do centro cirúrgico, eu olhei o relógio e eu tinha entrado na cirurgia, era mais ou menos 7 horas da manhã, quando eu entrei no centro cirúrgico. E aí eu olhei o relógio e estava marcando 7h22. Uhum. E aí eu fiquei confusa, que eu falei, nossa, não fizeram a Foi só cirurgia? 22 minutos? Não É, aconteceu nada? não, eram 12 horas que já tinham se passado, e aí eles falaram, não, fizemos a cirurgia e tal. E aí eu comecei a chorar, assim, mas assim, uma coisa alucinante de chorar. Porque, primeiro, que eu estava enxergando. Aí eu fechei o Sim. olho aqui, assim, e falei, gente, eu estou enxergando. Mas aí, a partir daquele momento, eu também passei a ter muita tranquilidade de que, na verdade, todo no- o- todos em espírito seremos eternos. Eu acredito na vida eterna. Uhum. E todos em corpo morreremos um dia. Como de fato é Então, mesmo. ok a falta que a gente faz. A minha irmã faz muita falta. A minha irmã faz muita falta. A gente Sim. vê mensagem dela, vê fotos dela.
Eu amo Amarelo. amarelo. Que Então, legal, assim, sim, que legal. o que eu percebo hoje é que a vida continuou seguindo, né? A minha irmã, apesar de a gente ter muita saudade, a gente está bem, está em paz, e está tudo Uhum, certo também. Então, a gente tem que fazer, de fato, eu acredito muito nisso, que assim, a gente tem que fazer o melhor da nossa vida hoje, sim. como se fosse a última mesmo, como se fosse o último dia. Agora, deixa eu fazer a última pergunta. Você se aposentou? O que que você fez? Se Não, aposentou? Não. eu estou no limbo. Aí, assim, o meu médico já me deu, por várias vezes, ele já me fez o pedido de aposentadoria por invalidez. Uhum. Porque a partir do momento que você tem metástase, acabou, né? Acabou para você, né, Lúcia? Porque, na verdade, assim, Bom, a gente está aqui, a gente está rindo, a gente está feliz, está dando tudo certo, mas você tem médico bom. direto, você tem exame direto, um atrás do outro, você tem surpresas uma atrás da outra também. Não, Então, assim, foram. eu tô fazendo esse projeto, teoricamente, uma entrevista por mês. Por que é Aham, uma por mês? Ah, não é porque eu sou lerda, não é porque eu faço tudo sozinha, não é por causa de nada disso. É porque, como eu vou dar conta de fazer uma entrevista por semana, eu fazendo tudo, e exame, químio, consulta, nanana, não dá. Não dá. exatamente, exatamente. Eu faço TO 2 vezes por semana, terapia ocupacional. Eu faço fisioterapia neurológica 2 vezes por semana. Então, a rotina é muito puxada, muito puxada. E fora que, além das mudanças que a gente tem de fato, né, que a gente começa a pensar diferente, mas assim, Sim. eu já não tenho mais a mesma memória, eu já, se eu faço um exame que me deixa um pouquinho mais tensa, eu já vou ficar naquela coisa e aí eu não consigo nem raciocinar direito. Sim. Então, encarar o trabalho hoje, para mim, é mais difícil, seria mais penoso. E está me fazendo muito bem não estar trabalhando nesse período. Então, assim, não estou aposentada ainda, mas é bem provável que eu me aposente logo. Você entre com a Tome aposentadoria essa, por tome essa invalidez. decisão, tome essa decisão da aposentadoria. É. E aí e estou com o projeto novo também, que Uhum. eu, com tudo isso que aconteceu na minha vida, estou escrevendo um livro, que era também um grande sonho meu. Sim, sim. É isso. Que Então é bom que você isso que eu está estou conseguindo fazendo. escrever. É isso que eu Manda estou ver. fazendo agora. E Estou vai ser um livro fazendo. sobre câncer? Não. Não. Ele vai ter, claro, né, vou contar a Ele é minha história, autobiográfico? mas, na verdade, ele vai ser um livro mais sobre a esperança mesmo, sobre a espiritualidade, a importância da espiritualidade, que eu acho que foram ferramentas que foram muito importantes para mim. Estou preocupada em escrever, Tá. porque eu quero sim compartilhar e, na medida do possível, ajudar, porque eu acho que assim, se a gente puder chegar a algumas pessoas, né? Se a gente puder chegar a uma pessoa que se beneficie de alguma forma, porque eu também penso, Lúcia, que assim, puxa, a gente passou por tanta coisa, né? É tanta coisa que a gente teve que enfrentar, tantas barreiras, tantos desafios no trabalho, na criação dos filhos, nas relações, na parte da saúde, né, a parte burocrática da saúde. É tanta coisa que a gente tem que enfrentar e que se a gente puder, de alguma forma,
burocrática. Aquele patinho que faz. Cheguei no ponto nevrálgico, né? Mas se a gente puder, de alguma forma, amenizar o sofrimento do outro, Sim. já vai ser bom demais, porque assim, Todas nós é, queremos, né? é Cada uma isso, faz é do seu isso. jeito, mas todo mundo tá. É, Vamos ajudar o outro, não sei o quê. Como é é que isso vai? mesmo. Eu não tenho dúvida que pelo menos um a gente ajuda, né? Todas as vezes que eu ouço a voz de Deus, o Espírito Santo está falando comigo. Eu não tenho dúvida, Lu. Eu não Eu tenho sei, dúvida porque eu ouço. Deus mas eu fala não tenho comigo. dúvida que você ouve e que você conversa. Porque assim, é tão claro em você, você se ilumina. Você fica iluminada. É uma coisa impressionante. Dá E- até calor aqui. É, Porque assim, é você. Você é uma crente. Literalmente uma crente. sim, sim. Você Eu, crê eu com creio, todas as exato. fibras do seu ser. Exato, exato. E assim, eu sou preenchida dessa alegria, porque assim, a alegria é dos frutos do Espírito, é a alegria, é o amor, é a gratidão. Eu sou preenchida disso tudo, sou Sim, preenchida. sim, sim. Então é por isso que eu falo assim, quando eu falo da finitude, eu fico pensando e eu sinto realmente uma paz, é uma paz inexplicável, sabe? A paz que excede todo o entendimento. Eu sinto essa paz que excede todo entendimento. Então, como que eu vou explicar um negócio desse? Eu vou até dar um spoiler de um trechinho do livro que eu. Ó o furo! Olha o Mais furo! um spoiler, mais um spoiler. Olha o furo! Olha o furo! Mas Conte, conte. eu comento no livro o primeiro contato que eu tive com essa presença de Deus. Porque é a presença de Deus. Porque Deus, ele é presente na vida de todo mundo, mas eu estar na presença dele depende de mim. E o meu primeiro contato foi justamente diante dessa falta, e aí eu comento que assim, a minha infância foi muito escassa. Uhum, Faltou tudo: afeto, companheirismo, afeto do pai, a presença de um pai. A, a gente lidava com uma rejeição, um abandono, uma falta financeira muito grande, que eu falei, a minha mãe para sustentar os cinco, a minha mãe, ela teve que ficar ausente também. Ela também foi ausente como mãe, porque ela tinha que sustentar os cinco. Então, ela estava o claro. tempo constantemente trabalhando, ela não tinha como olhar. Então, era um cuidando do outro, uma criança cuidando da outra criança. Então, eu enfrentava muitos medos quando eu ia para a escola, eu enfrentava muitos medos nesse caminho, nesse trajeto. E medo mesmo, medo real, mesmo medo de pessoas, não era de fantasma, é medo de pessoas, Uhum, medo de estuprador, medo de ser assaltada, porque eu estava dentro de uma comunidade uhum. perigosa. Eu cresci ali na região ali do Jardim Miriam. Não sei se você já ouviu Tá. falar. É barra pesada. Era barra É, pesada. Não sei se é. continua. Eu estudei num colégio que chama Leonor Quadros, ali Hum, no Jardim Miriam. Então, eu tinha aquele medo, Você tem né? medo? É. E aí eu comento no livro que foi aí que eu tive meu primeiro contato com Deus. Porque eu senti, um dia, minha madrinha era muito católica. Hum, E a minha madrinha
ela me falava que ela me levava, ela que me levou para fazer o catecismo, né? E, e aí eu um dia estava lá ouvindo e o padre estava falando do tal do Deus, né? Do Deus, é E, ótimo. e eu não tinha em casa, eu não tinha essa referência, né? E assim, o padre falando, e eu fiquei pensando assim, mas quem é esse cara, né? Mas aí o padre falou assim: não, mas o Deus está com você a todo momento, ele nunca vai te abandonar. Caí assim, eu falei: ah, ele nunca vai me abandonar. E o meu pai tinha me abandonado. Uhum. Eu cresci com um pai que abandonou. E eu descobri que eu tinha um pai ali que nunca ia me abandonar, foi incrível. E eu era uma criança, né? Sei lá, eu acho que eu tinha 5, 6 anos, né? Eu era muito nova. E aí, um dia, eu indo para a escola, morrendo de medo. Às vezes eu tinha tanto medo que eu ia correndo para a escola Uhum. e não olhava para trás. Corria, 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 em disparada mesmo. E aí, eu senti que eu estava pegando a mão de Deus. E ele estava indo comigo. E ele foi, aí a gente foi tranquilamente e fomos juntos. E eu estava protegida por um ser maravilhoso, imenso, de um tamanho imensurável. E aí eu podia andar tranquilamente, porque se chovesse, ele abriria o guarda-chuva. Aí, assim, eu senti Tudo certo. aquela plenitude da fartura, sabe aquela fartura? Aquela coisa Sei. da mesa maravilhosa, mesa posta, farta, com tudo de mais gostoso que uma criança quer ter, tinha naquela mesa, Tinha. tinha. Então, assim, aquilo me deu uma proteção que eu não sentia no mundo dos vivos, no mundo dos homens normais, eu não sentia. E aí, eu conto então também no livro que aquilo não mudou a minha realidade. A minha realidade continua a mesma, Continua a mesma, mas aí a partir dali mas mudou a você minha teve a mão para perspectiva. segurar. Exatamente. E mudou completamente a perspectiva. Então, eu nunca mais senti falta de nada. Tudo aquilo que eu sentia falta, eu nunca mais senti falta. Que bacana, que E eu bacana. acho que é isso, esse é o ponto, é aí que entra Deus, porque Ele é um Pai tão amoroso, tão misericordioso, tão maravilhoso e tão presente na nossa vida que eu não quero mais sair dessa presença, eu não quero sair do lado dele, eu quero ficar lá É isso. grudadinha nele. E E eu pronto. fico, eu fico grudadinha. Olha, e Lu, a partir desse dia, inclusive em situações de assalto que a gente vive em São Paulo, É. eu, eu sou invisível. Os assaltos acontecem do meu lado. É fenomenal. E eu percebo o quanto eu sou assim socorrida nesses momentos. E eu agradeço, eu só agradeço, só agradeço. Por isso que eu falo assim, eu sou só gratidão, de verdade, assim. Nunca mais me faltou nada. E minha mesa sempre foi farta nesse sentido também. Uhum, Porque uhum. nunca, não é que tem sobra, não tem. Como que eu fiz essas viagens Mas todas se a gente não tem esse dinheiro todo? Não, não, não sei também. Mas assim acontecem os milagres, a gente consegue milhas e de repente as milhas se encaixam, a gente consegue viajar e por aí vai. e aí vai. É isso, é isso, é isso. Enfim. Ai, que bom, sim, que delícia. Obrigada.